Fala, gigante, seja bem-vindo aqui ao canal, mais um vídeo aqui explicativo para que você possa evoluir. 5 erros que você não pode permitir nesse exercício. Vem comigo. Fala, galera, vamos dar início aqui ao vídeo, mas antes disso quero falar do meu patrocinador, Growth Suplementos, o maior empresa de e-commerce na parte de suplementação. Só entrar aqui nesse site www.gsuplementos.com.br, acessa lá, compre os melhores suplementos, custo-benefício e ainda com testes dando credibilidade ao mesmo, beleza? Então use o meu cupom, é muito importante você usar o Maradona, só botar lá e escrever Maradona, que é o meu cupom de desconto para que você possa dar moral e fazer eu crescer dentro dessa empresa. Sem contar que a galera da Growth já tá de olho, então dá essa moral aí pro Mará e tamo junto. Então eu trouxe esse aparelho aqui para vocês, que é o exercício supino hammer, ou supino articulado. Cada academia usa uma nomenclatura, mas o que importa é que ele tem as suas particularidades biomecânicas que são muito importantes para você incrementar o seu treino de peitoral. Ah, Mará, mas ele parece muito com o supino reto. Parece, é igual o Denorex, parece, mas não é. Quem é da minha época sabe o que eu tô falando, beleza? Parece, mas os parâmetros são diferentes. Enquanto o supino tem a sua particularidade, quando nessa posição é a posição mais difícil e nessa posição é a posição mais fácil, esse exercício tem as suas particularidades. Esse aqui é um equipamento da Cone Fitness. Hoje é uma empresa que está trazendo os equipamentos fora do Brasil, é tudo importado. Pô, aqui, o equipamento ele tem, né, uma envergadura, ela tem a biomecânica que faz com que você sinta a musculatura, mas não sinta as articulações. Sem contar, cara, olha aqui, que máquina, né, velho? Então, uma máquina andando outra máquina faz parte do show. Então o hammer, ele tem suas particularidades e são diferentes do supino. Ah, então, Mará, eu posso colocar os dois, mesmo que seja para o mesmo feixe? Sim, você pode, porque são estímulos diferentes que vão dar um remodelamento diferente ao seu peitoral, beleza? Só lembrando que eles são parecidos porque são exercícios multiarticulares, são exercícios que trabalham várias articulações, diferente do crucifixo, que é monoarticular, né? Você tem o crossover, que é monoarticular, o crucifixo máquina, que trabalha só a articulação do ombro. Exercícios são exercícios básicos, né, que a gente consegue trabalhar com muita carga, porque abrange várias articulações, né, envolve vários grupamentos, como peito, ombro e tríceps, e fazendo com que você consiga colocar mais peso, beleza? Mas para que você possa ter a maior assertividade no peitoral e o músculo falho, seja o peitoral, não os seus coadjuvantes, vai algumas dicas fundamentais para você. Então, coisas que você não deve fazer na hora de você fazer exercício, beleza? Então, antes de você começar o exercício, primeiro você tem que adequar a altura do seu banco. Tem pessoas que são compridas, que tem a perna mais longilíneas, perfeito? E outros que têm a perna mais curta, a minha. Eu sou um cara que tem um membro inferior menor do que o tronco. O que importa não é o tamanho da sua perna, o que importa é o tamanho do seu tronco. Então, você se assentou e o grip, tá? Ela tá nivelado com o seu mamilo, beleza. Mas tem muita gente que chega aqui, gosta de sentar embaixo. E o grip, ele tá à altura da clavícula, ou tá abaixo do mamilo. Então você vai ter que ajustar. Então, primeiro ponto, acerte bem o posicionamento do seu banco. Segunda coisa que você não deve permitir acontecer, a pegada. Tem gente que pega muita pegada muito aberta e pegada muito fechada. Se você quer trabalhar o peitoral com maior eficiência, primeiro ponto, nessa posição o seu braço tem que estar perpendicular ao seu antebraço. Se eu faço isso aqui, ó, eu pego nessa posição, eu estou pegando a pegada mais fechada. Isso vai gerar um maior acionamento de quem? Do tríceps. Se eu pego muito aberta, eu vou ter um acionamento do bíceps e mais do deltoide. Então, para que você possa ter maior eficiência e equilíbrio do exercício, na posição mais alongada, onde o braço está paralelo ao seu corpo, o antebraço e o braço tem que estar com uma angulação de 90 graus. Vem cá para você ver aqui, ó. Olha só. Olha aqui o meu braço. Ele não está nem aqui
nem aberto demais. Ele está 90 graus. Isso é muito importante. Parece que é bobeira, Barack. Você tá muito detalhista. Cara, mas o detalhe faz toda a diferença. O campeão, ele é formado no detalhe e não nos excessos, e não na sorte, na coincidência, mero acaso. Então, se você quer resultado, trabalhe nos detalhes, né? Nas dicas, né? Nos pequenos ajustes que vão fazer toda a diferença. E não na carga, não no excesso de repetições e fazendo de qualquer jeito, mas são os detalhes, como você executa, que faz com que você seja mais assertivo. Beleza? Então, ponto. Primeiro, acerte o banco, posicione a sua mão no grip, na angulação correta. Outra coisa que você não deve fazer. Esse exercício, ele trabalha e tem a sua particularidade diferente do supino, que não é um movimento no mesmo plano, ele trabalha planos diferentes. Ele começa aqui e faz isso, ó. Então ele trabalha num movimento que é em vírgula, ó. E ele, além de fazer isso aqui, ele faz convergendo as suas mãos, fazendo com que haja uma proximidade do braço em relação ao seu centro, perfeito? Isso vai fazer com que você, além de você estender o braço, você vai fazer uma pequena adução horizontal, que é importante para o acionamento do peitoral, visto que uma das ações do peitoral é a adução horizontal. Legal? Lembre-se que você empurrar não quer dizer nada, porque tríceps empurra, o ombro empurra, mas o peitoral, ele faz esse movimento e uma leve rotação interna. Beleza? Então você tem que fazer esse exercício, ele globaliza as ações musculares, ele faz com que você faça o movimento facilitando o bom acionamento do peitoral. Então eu gosto muito de exercício, porque eu consigo colocar peso, mas eu também consigo manter o maior drive do peitoral. Outra coisa que esse aparelho aqui da Kone, né, e todos os aparelhos que têm essa arquitetura articular, essa biomecânica, ela tem em nosso favor. Ela não começa como supino, aqui muito difícil e aqui muito fácil. Você vê que é o seguinte, o maior braço de resistência é na posição quando eu estou encurtando o músculo. Então, quando o supino começa muito difícil, a posição aqui do articulado, ele tem uma biomecânica facilitadora, uma vantagem biomecânica. E a hora que eu começo a subir, né, que no supino seria mais fácil, porque o braço de resistência é menor, aqui começa a ficar difícil, porque o braço de resistência é maior. Então faz com que, durante toda a amplitude de movimento, o estímulo peitoral seja mais homogêneo. Ele não oscila tanto quanto o supino. Então, por isso que eu gosto de incrementar esse aparelho nos meus treinos de peitoral. Além do mais, se você consegue manter um torque mais ou menos homogêneo, equalizado durante o movimento, você consegue manter uma maior saúde do seu ombro, porque não vai colocar em risco a integridade e gerar insuficiências e desequilíbrios, beleza? Então eu gosto muito desse aparelho, beleza? Então o outro ponto é você não começar na posição alongada, começa na posição aonde nessa posição, você não precisa descer mais que isso. O braço tem que estar paralelo ao corpo. Desceu mais, eu estou simplesmente tirando a ação do peitoral um pouco, colocando uma sobrecarga na glenohumeral, na articulação, e para me dar o start, eu vou ter que acionar muito mais o deltoide, porque o peitoral está numa posição insuficiente, ou seja, em desvantagem, porque quando eu alongo muito o peitoral, a capacidade de produzir força, ela cai, por uma característica fisiológica que quando eu alongo muito o músculo, a capacidade de produção de força diminui, que é a curva comprimento e tensão, beleza? Então quando eu ponho o músculo muito alongado, parece que minha força acaba, mas isso não é porque você está com problema não, isso é um padrão fisiológico que a estrutura musculoesquelética ela se comporta. Então tenta trabalhar nessa posição, então é daqui para cima. Então tem muita gente que alonga demais achando que está fazendo mil maravilhas. Não alongue, porque se você tem um encurtamento severo, você vai colocar numa situação aonde você vai gerar maior instabilidade e também maior incidência de ruptura e lesão. Então da mesma forma que tem lesão lá no supino reto,
aqui também tem uma situação também desfavorável. Claro que uma menor intensidade, mas toda a cautela faz parte do show. Então muita gente alonga demais, não evite isso. Outro ponto, você começa com o cotovelo baixo e aí você vai empurrando. E você tem que trabalhar o pico de contração. Outro erro muito comum, as pessoas descolam a escápula e fazem esse movimento aqui, ó. E isso faz com que, olha só que interessante, ó. Vou baixar isso aqui, ó. Quando eu faço isso, ó, meu peitoral desconecta. E quem aciona é o serrátil. E o peitoral, ele perde a sua conexão. Então, quando você for fazer o exercício, mantenha a extensão da coluna, junta a escápula e você vai esticar o braço sem perder essa conexão e essa estabilização da escápula. Não deixe a sua escápula deslizar sobre o gradil costal, para que você não coloque os coadjuvantes na jogada e você tira a ação do ator principal, que é o seu peitoral. Outro erro que eu vejo na execução da galera na musculação. Além de descer demais e descolar a escápula, ele não freia na volta. O movimento ele é como se fosse queda livre. E aí é o seguinte, ele chega aqui no final, em vez de frear, parar e acelerar com o músculo, ele usa o potencial elástico das estruturas não contrastes para ganhar a mobilidade e o movimento. Eles fazem isso, ó. Faz esse trabalho balístico no final. Então, o trabalho elástico, usando o potencial elástico da estrutura. Então, não faça isso, porque você não está usando o músculo, você está sobrecarregando os tendões, as articulações, a parte facial e a parte tendínea. Então, esse aparelho foi feito para você manter o tempo sob tensão constante. Então, na hora de descer, concentre-se, controle a volta, freie, pare e acelere com a musculatura e não use o potencial elástico, como se fosse uma mola. E outro ponto, tem muita gente que chega aqui também no final, não aproveita o pico de contração, ele para aqui, ó. E volta bem devagar, ó. Estabilizou, parou, acelerou. Tem gente que faz isso aqui, ó, faz um movimento curto. Você pode fazer? Sim. Mas aproveite todas as fases, que também é super importante. Beleza, galera? Então, essas foram as dicas que o Fernando Maradona trouxe para vocês. Coisas que você não pode permitir perder o controle, fazer de qualquer jeito, para que o seu peitoral possa desenvolver, a segurança das articulações possa acontecer e o seu físico desenvolver. Beleza? Fernando Maradona com vocês, trazendo aí dicas que vão te ajudar a evoluir, mas com segurança. Beleza? Então, curta, se inscreva, deixe seu comentário, que é muito importante para esse canal. E não deixe de colocar lá, quando for comprar os suplementos da Growth, o meu cupom Maradona.